Olá, vamos mais uma vez aprender com a palavra de Deus na questão do relacionamento de Deus para com nós, as suas criaturas. Não é tão difícil não, se confiarmos inteiramente em Deus. Se resume o ensinamento de Deus para que venhamos a caminhar firme e bem com Deus. É duas palavras, sim e não, que sai da boca de Deus. O apóstolo São Paulo disse: o que de Deus é sim e não. O que passa disso é de procedência maligna. E devemos entender como Moisés entendeu após Deus ditar e escrever os 10 mandamentos. E usando Moisés aconselhando ao povo para não ter medo de Deus e nem da voz de Deus. Assim disse Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, disseram a Moisés, Êxodo capítulo 20, versículo 19 e o 20, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Ora a resposta de Moisés. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Né? Dois não que Moisés disse aqui no versículo 20. Disse: não temais. Não. Porque é bom. E outro não para que ele deu seus mandamentos, para que não pequeis. Então, o não de Deus é bom, o resultado é bom para nós. E mais ainda, o sim de Deus, que já é tudo de bom. O não é porque o homem pecou. Quando Deus disse não, porque aquilo se tornará mal para aqueles que não seguir este não de Deus. Então, é como Paulo diz, sim e não. O que passa disso é de procedência maligna. Se confiamos em Deus, quando ele diz não, não precisamos questionar, perguntar ou por quê ou para quê. Mas aceitemos em silêncio, sabendo que é o conselho de Deus, é a ordem de Deus, que sou bom para nós. E temos chegando, ou melhor dizendo, chegamos a um tempo em que nós estamos vivendo, que o Espírito de Deus está sinalizando que só vai restar para o nosso entendimento o livro sagrado, a Bíblia, para nos dirigir conforme o não de Deus para nós ou conforme o sim de Deus para nós. Não vai ter outro livro, não vai ter outro escrito, porque a sede de ouvir o que a gente precisa ter de Deus, que já é o tudo, está neste mapa da vida eterna, esse livro sagrado, a Bíblia. Então, e Amós vai nos deixar bem claro isto. Amós,
8, 11 e 12, que nos diz assim: eis que vem dias, diz Deus, diz o Senhor, é claro Deus, né? Diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Está vendo? Só restar a busca deste livro sagrado, o mapa da vida eterna. E a vida eterna se resume numa pessoa, do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória, nós temos sede da verdade, e a verdade é Deus, a pura verdade. Jesus, expressando plenamente este nosso Deus, aqui no seu ministério pessoal, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também a palavra diz em Colossenses 2:9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus é o tudo para nós. Mas o que vemos que o inimigo tem invertido, tem inventado leis, assuntos, usando o homem para que inventem leis diferentes ou parecidas com a lei de Deus, mas que não é a original. Cada vez que o homem inventa uma lei, é preciso mais adiante ele adicionar uma outra lei para apoiar aquela lei, ou fortalecer aquela lei. E assim vai crescendo mais leis, e mais leis, e mais leis, para fortalecer as leis que ele colocou anterior. E o que acontece? É o que nos diz em Eclesiastes 7:29, que Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, se desviou da verdadeira verdade. Esse foi o erro dos hebreus. Né? Queremos cercar os 10 mandamentos, a coroa, o coração de toda a doutrina de Deus para nós. E que foi que aconteceu? Inventaram subsídios para apoiar a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de subsídios nenhum. Ela já é a pura verdade, já é o tudo. Como ele diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ela já é um tudo para o ser humano. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Deus deu o livre arbítrio à primeira criatura no céu que ele criou. A primeira criatura foi no céu, que foi o Lucifer, o diabo, que se tornou o diabo e Satanás. Deu livre arbítrio para ele. E ele se apoiou nesse livre arbítrio para querer ser igual a Deus. E com isso se desviou da verdade, do centro da verdade, que é o próprio Deus. E Deus tinha colocado à sua disposição a terça parte dos anjos. E essa terça parte dos anjos foi levado por esse cano do livre-arbítrio que o inimigo de nossas almas usou de modo diferente do que Deus falou. E aqui nesta terra,
Deus deu a ciência ao homem, além do próprio livre-arbítrio. Outras ferramentas também, até bíblicas, que Deus nos deu, para o homem assim, se não para o objetivo que Deus fez, não foi esse, mas o homem pegou essas ferramentas que Deus deu, o livre-arbítrio, a ciência e outras ferramentas da palavra de Deus, a oração, o jejum, que é boa ferramenta que Deus deu, mas o homem se empoderou destas ferramentas poderosas de Deus e de conhecimento, no caso a ciência, para tomar o lugar da palavra genuína de Deus, ou para servir de confirmação para autenticar a palavra de Deus. Tudo ao contrário. É a palavra quem autentica tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, né, por nós, tudo que Deus fala. A própria palavra que autentica. Ela é o princípio, o meio e o fim do bem-estar do ser humano. Então, agora chegou o tempo do juízo da própria palavra da verdade e mostrar que só ela permanece para o nosso bem e o bem eterno. Tá certo? Não há outra coisa, não há outra palavra, não há nada nem ninguém que nesse tempo final possa substituir a vontade do ser humano para sentir a graça, o gozo da verdade. Aleluia! Assim, agindo, sentindo a fé que vem de Deus, que foi revelada em Pedro e confirmada, clareada por Jesus, quando disse a Pedro, que quem revelou a Pedro essa palavra de fé nele, em Jesus, foi o Pai que está no céu. Sobre esta palavra, ele nos deu entender, desta palavra de fé de Pedro nele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diz assim, sobre esta fé, esta convicção de palavra revelada pelo Pai, sai da tua boca, Pedro. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, que venhamos, aleluia, a vencer este mundo neste momento final, como a igreja triunfante que vence o mundo, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como nos diz a sua palavra, também repetindo e confirmando, em 1 João 5, verso 4 e 5. A fé genuína de Jesus, a fé que nos salva para a vida eterna. E assim vamos agradecer a Deus, mas em uma só palavra, confirmando o que tudo isso nós já ouvimos no amém. Vamos lá, vamos dizer comigo, vamos juntos, por esta palavra da nossa chegada, agora, neste momento, vamos lá. Amém. E glórias e graças a nosso Deus para todos sempre. Mais uma vez, amém.